Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Estamos de volta a mais um episódio do Circo a Vapor. O meu nome é Catarina, sou enfermeira e continuo como vossa anfitriã a correr o mundo da saúde e da enfermagem. Hoje temos um episódio muito especial, com uma pessoa que é também um ícone do mundo da saúde e, em especial, do mundo da enfermagem. Seu nome é Maria Luísa Carvalho de Aguiar Câmara Ximenes. Mãe de 3 filhos, enfermeira especialista em reabilitação, membro da Ordem dos Enfermeiros, com um título nobiliário e enfermeira-chefe do Serviço de Cirurgia A e B do Hospital Fernando da Fonseca, vulgo Hospital Amadora Sintra. A enfermeira Aguiar Câmara é apontada por todos como um exemplo de liderança e companheirismo, coerente nas palavras e nas ações. Ativista, militante convicta com vista a uma mudança social e política da enfermagem, que dinamiza frequentemente de forma pública e sem medos nos meios de comunicação social e nas redes sociais. Ao longo da sua extensa carreira, assume que é uma pessoa de causas e de lutas desinteressadas, que assumiu maior visibilidade junto da sociedade e do grande público quando, em setembro de 2017, se associa à luta dos enfermeiros, que pedem por melhores condições de trabalho e justo reconhecimento da carreira. Sendo chefe, assume uma posição pública pouco comum à grande parte dos gestores de enfermagem. Para ela, estar numa posição de gestão é ajudar os enfermeiros a crescer, a ter orgulho neles próprios, a acreditar neles, para que possam mostrar o valor dentro das equipas e porque, segundo diz, cuidar dos enfermeiros é de forma indireta cuidar bem dos doentes. Por isso, a Aguiar Câmara, apesar de ser uma chefe de uma vasta equipa, vai além dessa função, sendo considerada uma líder natural, com capacidade de despertar o respeito por parte dos membros da sua equipa, inspirando-os e ajudando-os a ultrapassar as dificuldades e a aperfeiçoar as suas competências. Faz da sua interação um motor de crescimento para todos, dentro e fora do hospital. Por esse facto, em 2018, foi-lhe atribuída uma homenagem carreira-gestão pela Ordem dos Enfermeiros, pelo exemplo e coragem daqueles que contribuem para a dignificação da enfermagem enquanto profissão. E, portanto, bem-vinda, enfermeira Aguiar Câmara. Obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade em participar nesta espécie de tertúlia aberta, onde o ponto comum é gostarmos de melhorar o mundo que nos rodeia. Os meus convidados têm a ousadia de serem transformadores e, atrevo-me a dizer, a serem pessoas inspiradoras e exemplos para o mundo. Por isso, antes de mais, agradeço e bem-vinda, não é? Uma outra vez. Queria-lhe fazer uma pergunta. A primeira pergunta que me surge é que eu faço quase... Boa tarde. A primeira questão que eu faço sempre aos meus convidados é como é que surgiu a vontade e o desejo de ser enfermeira? Eu, quando acabei o 12º ano, na minha altura não era 12º ano, era o propedêutico, não sabia mesmo para o que é que queria ir. Nem nunca durante todo o meu crescimento senti que era para aquilo que eu queria ir. Entrei no ensino superior, entrei na Faculdade de Física, na Faculdade de Ciências, mais porque o meu pai me inscreveu, mas eu não me opus. Quando estava na Faculdade de Física, apercebi-me perfeitamente que não era aquilo que eu queria. Entretanto, já tinha 20 anos na altura. E comecei à procura, sem dizer nada aos meus pais, de um curso que não fosse tão demorado. Portanto, comecei à procura de um curso de 3 anos, porque eu queria rapidamente começar a ganhar dinheiro e ser independente. Inscrevi professora primária, assistente social, e o primeiro que me chamou, como era muito raro nessa altura, alguém já com acesso à faculdade inscrever-se neste tipo de curso, estamos a falar há mais de 35 anos atrás, quase 40, na altura não era uma licenciatura, a enfermagem, imediatamente me selecionaram e chamaram-me para a Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha. E eu imediatamente me fui inscrever, mas também se me tivessem chamado para professora primária, eu teria-me ido inscrever. Pronto, portanto, quando eu fui para a enfermagem, eu não posso dizer que fui para a enfermagem porque aquela era a minha vocação. Claro que isto deu bastantes problemas em minha casa,
Portanto, o facto de eu ter decidido ir tirar um curso que na altura não era uma licenciatura, para o meu pai, era uma pessoa muito conservadora, e na minha família, somos uma família já desde os meus avós e bisavós, todos com licenciaturas. Tenho muitos primos e nós somos 6 irmãos, todos na altura tinham cursos superiores, e aparecia eu a querer ir para um curso que, na opinião do meu pai, na altura, seria um curso que seria... Quer dizer, não é que ele achasse mal enfermeiros, mas para a filha seria pouco, pronto. Mas, graças a Deus, a minha mãe, que também era, por acaso, formada em Física, e era uma pessoa muito inteligente, impôs a quer ir para enfermar, eu o curso, porque meu pai até isso recusou a fazer na altura, pronto. E assim foi bem, e foi durante e eu mesma tinha a ideia, com o curso de enfermagem, portanto, eu não queria estudar muito, eu queria rapidamente ganhar dinheiro, eu queria viajar, eu queria vestir-me bem, não é? Nós éramos 6 filhos, portanto, era tudo muito... Eu herdava as roupas das minhas 3 irmãs mais velhas, pronto. Houve uma série de coisas que me fez começar a querer ganhar dinheiro rapidamente. Quando acabei o curso de enfermagem, fui trabalhar para o Hospital de Santa Cruz, que era um hospital na altura novo, foi uma escola fabulosa, e eu não sei se foi pelo ambiente do hospital, por tudo aquilo que me ensinaram, eu apercebi-me que afinal eu sempre tinha tido vocação para ser enfermeira, eu não tinha a consciência disso. E quando comecei a trabalhar, eu apercebi-me que era exatamente aquela a minha vocação. E depois até pensei que era engraçado que todos os cursos que eu tinha escolhido, todos os cursos médios, eram todos na área do cuidar. Era professora primária, era educadora infantil, por exemplo, eu não escolhi guia turística, eu não escolhi secretariado, claro. Portanto, tudo aquilo, vendo bem, tinha a ver com a área do cuidar. E, portanto, eu fui uma enfermeira, eu sou uma enfermeira, fui para a enfermeira sem perceber que tinha vocação, mas eu não tenho a menor dúvida que nasci com a vocação para ser enfermeira. E até mais tarde, já depois de eu estar a trabalhar, meu pai abriu a escola de medicina dentária, na altura privada, e meu pai ofereceu-se para me pagar a escola, e eu nem pensar, portanto, eu adorei. E também outra coisa engraçada que eu quero dizer, eu só me apercebi do grau de dificuldade do curso de enfermagem quando comecei a tirar. Eu não tinha a noção do que era e dos saberes que aquele curso nos obrigava a ter. Portanto, eu achei que era uma coisa para a qual não era preciso estudar muito, era rápida, rapidamente arranjava um emprego, depois logo se via. Não, comecei-me a perceber que era um curso que era preciso querer muito tirar aquele curso, um curso difícil de tirar, e que era preciso estudar muito. E já agora, só para terminar esta parte, o meu pai, já reformado, dava explicações de matemática e precisava muito de papel de rascunho. E eu, quando acabei o meu curso, fiz uma seleção e agarrei naqueles meus apontamentos todos, na altura havia muitos apontamentos em papel, e dei ao meu pai para, de um verso, ele fazer os seus rascunhos. E o meu pai começou a ler aquilo que eu aprendia e ele próprio ficou estupefacto. E que bom eu ter feito isso, porque apercebi-me que o meu pai e o preconceito que o meu pai tinha, era um preconceito, era devido à sua ignorância. Ele não fazia a menor ideia do que era ser um enfermeiro, pronto. E depois disso tudo, o meu pai um dia veio ter comigo e disse-me: olha, Luísa, quer dizer que eu estou estupefacta com os conhecimentos dos enfermeiros e o que é que vos obrigam a saber. E olha, o pai está muito contente e... Na altura abriu a especialidade de reabilitação e na altura era um pouco diferente agora, era muito difícil de entrar e era preciso concursos e era preciso o hospital também nos escolher a nós, mas havia um número pequenino de enfermeiros que poderiam ir através do privado, a pagar. E o meu pai, pela primeira vez, veio ter comigo e disse: ó Luísa, se tu não entrares, tu deves investir, o pai paga-te o curso. E portanto, para o meu pai fazer isto, era mesmo porque se lhe tinha aberto uma visão que ele desconhecia, e que orgulho que o meu pai tinha por eu ser enfermeira. Isto é engraçado, como a ignorância das pessoas sobre aquilo que nós somos, muitas vezes também por causa da nossa culpa, da imagem que nós às vezes transmitimos,
Pronto, eu acho que começa muito por aí a mudança do olhar da sociedade para nós. O meu pai, ao perceber-se que era aquilo, que orgulho que o meu pai tinha tanto orgulho em mim, que era enfermeira, como na minha irmã, que era médica, como nos meus irmãos, que eram engenheiros ou advogados, e pronto. Isto tudo a propósito, porque é que fui para a enfermeira. É muito bonito ouvir essa sua história. E é fantástico perceber que às vezes a ignorância faz-nos com algum preconceito e depois fazemos imagens daquilo que na realidade não conhecemos, não é? E portanto, no fundo, quando damos a ver, quando apresentamos aquilo que somos, transformamos também essa imagem. E eu fico muito contente por saber isso, porque ainda há muita gente assim também que pensa sobre a enfermagem, os enfermeiros, de uma forma até respeitosa, mas menor, não é? E sem esse conhecimento. Portanto, este também é um caminho que vamos fazendo e espero que com as novas gerações também isso possa um bocadinho mudar. Eu ia continuar aqui um bocadinho nesta linha e ia-lhe perguntar, quer dizer, vou fazer só aqui uma pequena introdução, porque quando foi no meu curso base, e apesar de estar alguns anos, não é, da nossa formação, uma das coisas que sempre me disseram foi que a enfermagem é uma arte. E para quem ouve, não é? Assim, a enfermagem é uma arte, quando nós pensamos numa coisa muito prática, muito técnica, com um conhecimento de saberes científicos, e ouvir que é uma arte, fica assim uma questão no ar, o que é isto, o que é que será, não é? Eu na altura era muito jovem, ainda não pensava bem sobre isto, achava assim um bocado estranho essa questão do que é a arte, porque para mim a arte era outra coisa, e depois ao fim de alguns anos percebi que realmente a enfermagem é também uma arte do cuidar com um grande conjunto de envolvência pessoal e de uma ligação muito humana. E portanto, eu só citando aqui duas pessoas muito importantes, Platão, primeiro, que diz que a arte é todo o conjunto de regras capazes de dirigir a atividade humana. Portanto, ele não distingue a arte da escultura, da pintura, da parte da atividade humana. E, portanto, faz aqui uma mistura. E depois temos a nossa Florence Nightingale, que nos diz que a enfermagem é uma arte e para realizá-la requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. E, portanto, segundo ela, é uma das artes que mais bonitas, não é? O que é que acha que isto, ao longo da sua vida e da sua profissão e do seu cuidar com os outros, como é que a arte se misturou aqui no dia-a-dia? Eu acho que é uma arte que é exatamente para cuidar tem que se ter arte, não é? Pronto, e a enfermagem é essencialmente o cuidar do outro. E eu li uma vez algo que achei muito bonito, que a enfermagem era aquela arte, era aquela linguagem que o cego consegue ver e o surdo consegue ouvir. Portanto, é algo que é transmitido ao doente de sensações que o faz sentir cuidado. Muitas vezes não é preciso ver para sentir a arte do cuidar. E por acaso acho esta atenção muito bonita e decorei-a, e é uma das coisas que eu digo, é a arte, o cuidar, é aquela linguagem que nós aprendemos com essa arte, fazer sentir aos outros, acima de tudo, sentimentos de cuidado e de amor e de fazer a pessoa ir para cima, sentir-se cuidada. Portanto, eu acho que é esta a verdadeira arte do enfermeiro e é a única coisa que nos consegue realizar verdadeiramente, porque isto não é preciso prescrição nenhuma, mais ninguém sabe fazer senão nós. E para isso tivemos de ter uma preparação em diferentíssimas vertentes, portanto não é uma coisa só empírica, não é? Há todo um saber por trás disto que nos faz ter cuidados individualizados para cada um, que faz com que essa pessoa se sinta cuidada e protegida. Eu acho que é exatamente isto que é a nossa arte. Não sei se me estou a conseguir fazer explicar. Muito bem, muito bem. É verdade, porque eu vejo a arte, não é? Há quem diga que a arte podemos todos fazer.
mas eu acho que a arte do cuidar é diferente, porque é muito mais, eu cuido de uma pessoa de diferente forma de uma outra pessoa, e isso vai depender da minha ligação com eles e da forma como eu interajo e daquilo que eles me de volta trazem também, não é? E é só nessa relação, que é tão única e especial, é que podemos, obviamente, dentro das linhas daquilo que se pretende como uma ciência, porque tem um conjunto de conhecimentos que fazem com que essa relação depois se estabeleça, mas depois há aquela diferenciação, a individualidade, que neste momento, e eu olho para o mundo da saúde, que a individualidade é o que nos vai transformar e que nos vai fazendo sempre diferentes, não é? Porque com tantos protocolos, com tantas formatações, até com a introdução da inteligência artificial no mundo dos cuidados e com estas guidelines que sabemos que são essenciais, não é? Mas depois fica essa margem de ligação, e eu acho que a enfermagem traz essa parte desde sempre, e daí que eu olho para esta frase de cuidar e com a arte, que é mais do que isto, é muito mais que isso. Por isso eu perguntava disso, e eu acho muito, muito fantástico ver e tocar-se em essa frase que disse, que realmente repara e conclui essa nossa prática e esse nosso dia-a-dia. E eu ia lhe perguntar também, se não fosse enfermeira, obviamente há bocadinho já me respondeu isso, eu diria assim, se não fosse enfermeira seria outra coisa qualquer, mas era algo do cuidar, não é? Portanto, algo como professora, como seria? Sim, eu acho que voltaria a ser enfermeira, portanto... O único senão, se me dissesse assim, gostarias que a tua filha, eu tenho uma filha e tenho 2 filhos, ou qualquer um dos meus filhos fosse para enfermeiro, talvez eu dissesse, preferia que não, como diria, preferia que não fosse para algo que só dá para professor de liceu, percebe o que eu quero dizer? Porque infelizmente é uma profissão que não dá, neste momento, perspectivas de futuro nenhum, mas não é a única, há muitas outras, pronto. Por exemplo, se eu souber que um filho meu vai para médico, eu tenho a certeza absoluta que se ele, ao fim de 10 ou 15 anos, for verdadeiramente bom, ele pode ter uma hipótese de aumentar o seu salário, e eu acho que isso é importantíssimo, não é? Nós temos reconhecido o nosso valor através do nosso salário, e enfermagem, o que eu sinto neste momento e que me dá um enorme desgosto é que é tudo muito bonito, os primeiros anos nós ainda somos jovens, nós queremos aprender, queremos mostrar aquilo que valemos, mas depois passam-se os anos e chega ao fim de 10 anos e a pessoa começa a olhar para o futuro, ainda lhe falta quase 30 para terminar a sua vida, e percebe-se que aquele ordenado começou e que ao princípio lhe soube tão bem, que já era tão bom receber aquilo, por bom, por melhor que seja, por mais saber que tenha, por mais formações que tenha, por mais que demonstre que a sua produção é fabulosa, vai sempre ter a mesma recompensa económica, e isso para mim também é importante. É evidente que eu quero que os meus filhos amanhã, se forem bons, sejam reconhecidos através do seu salário, e que saibam, se eu for bom eu posso chegar lá, e neste momento não há perspectivas nenhumas de carreira para ser enfermeiro, isso dá-me um enorme desgosto, e portanto, se me perguntar se eu me arrependo de ter ido para a enfermagem, não, eu acho que voltaria, eu fico tão feliz como enfermeira de cuidados diretos, eu mudei tanto, tornei-me tão melhor por ter ido para a enfermeira, nós temos um contacto com tantas realidades, nós crescemos tanto com a nossa profissão, porque nós estamos ali às 24 horas, conhecemos as misérias de cada doente, as individualidades de cada doente, as maravilhas de cada doente. A mim, por exemplo, eu tenho essa absoluta que seria uma pessoa completamente diferente e muito pior se não tivesse ido para a enfermagem, porque me obrigou a sair do meu mundo, obrigou-me a conhecer outras realidades, a tornar-me menos rígida e a condenar as pessoas porque nem sequer sabia o que é que existia em tantas famílias e tantos problemas, e portanto eu sou como sou porque sou enfermeira, tenho um orgulho enorme em ser enfermeira.
Ainda hoje vou trabalhar muito contente, mas na realidade eu pertencia a uma geração que foi o boom da enfermagem. Portanto, eu quando fui para a enfermagem não sequer era uma licenciatura, e quando foi o auge da enfermagem foi exatamente quando eu estava no início, quer dizer, eu lucrei todas aquelas lutas que foram feitas antes e, portanto, tive uma carreira, tinha objetivos para cumprir. Claro que nunca se tem um grande ordenado, mas pronto. E, portanto, eu sou felicíssima, sou muito feliz como enfermeira, tornaria a escolher como ser enfermeira. Neste momento, se alguém me dissesse que ia para enfermeira, eu dizia, vê lá se não arranjas outra coisa qualquer para amanhã, um dia no futuro, estares um bocadinho melhor do ponto de vista. Uma carreira diferente, não é? Mas é um bocadinho só mais pela carreira, porque... Só pela carreira, exatamente. Não é? A carreira que realmente, e eu entendo, porque andamos a patinar, podemos dizer assim, durante muitos anos, com aquela falta de reconhecimento, sem evolução salarial, que também é importante, claro, que sem dúvida, porque isso é o reconhecimento do nosso trabalho, não é? E quando isso não acontece, e vemos, e desembocou muito, muito grandemente em 2017, que tivemos aquela luta, que começou primeiro pelos enfermeiros da obstetrícia, especialistas em obstetrícia, que realmente eles estavam a fazer um trabalho muito diferenciado e sem esse reconhecimento, e claramente depois alargou depois a toda a nossa classe. E foi nessa altura que se envolveu ativamente nessa luta. Como é que foi? Isso? Eu sempre vivi, mesmo como enfermeira, num grupo muito privilegiado, porque eu sempre fui enfermeira de cuidados intensivos. Pronto. E nos cuidados intensivos é tudo diferente em termos de rácios, de condições de trabalho. Pronto. Eu vivia um bocadinho, sabia que havia os problemas, mas foi-se passando os anos e eu vivia um pouco calhada dos verdadeiros problemas da enfermagem. Tive sorte de estar sempre no Hospital Santa Cruz, era um hospital muito especial, portanto eu tive muita sorte no meu percurso. Eu não represento, a minha experiência profissional não é transversal à maior parte dos enfermeiros. Quando se deu, entretanto, quando estagnou mesmo, foi há cerca de 14 anos, sei quando os ESMOs começaram, há para aí 10 anos, que tinha sido tudo parado. E os ESMOs era um caso gritante e começou no meu hospital. A luta dos ESMOs começou no Hospital Fernando Fonseca, porque o Hospital Fernando Fonseca é um hospital com características, é uma empresa pública, tal e qual como os outros todos, mas é um hospital único porque tem uma coisa chamada acordo de empresa, que mais nenhuma EPE tem, e portanto esse acordo de empresa nunca foi cancelada a carreira. Isto também para lhe explicar porque é que eu vivia um pouco aliada. Portanto, quando os outros hospitais todos passaram a enfermeira principal e pararam as categorias, no Hospital da Amadora Sintra continua tudo igual, com concursos, especialista, enfermeira-chefe, tudo continua igual. As progressões, por exemplo, dão-se 3 em 3 anos. Portanto, o que os enfermeiros sentiram nas outras EPEs, ali não se sentiu. Com os ESMOs, foi, como era um hospital que ainda tinha a categoria de especialista e não abria concursos, quando podia abrir, as outras EPEs não, porque isso já tinha terminado, os enfermeiros que entretanto tinham tirado a especialidade de obstetrícia e que estavam a fazer partos, e portanto com um trabalho diferente de quem não fazia os partos, e sempre a ganhar o mesmo, começaram a exigir à administração, abra-me concurso se faz favor. Porque eu estou contratado para enfermeiro generalista e estão lá as minhas funções descritas e, portanto, eu, se quiser, posso-me recusar a fazer algo mais. É evidente, se eu tenho um contrato com um determinado salário para um determinado tipo de funções, se me querem obrigar a fazer outro tipo de funções, têm que me fazer ou um novo contrato ou atualizarem-me para o escalão com o respectivo pagamento. E, portanto, como a administração não permitia, não queria fazer isto, e eles legalmente podiam fazer isto, porque podiam dizer, não faço porque não está no meu contrato de trabalho, e aqui há possibilidades de estar no meu contrato de trabalho com o respectivo aumento salarial, tiveram uma atitude muito corajosa, a meu ver, e decidiram que não faziam mais partos. Como eu sou enfermeira-chefe e estou do outro lado, sim, e eu comecei a perceber-me da coragem destes enfermeiros, porque é evidente que do outro lado não se apreciou esta atitude e sem sombra de dúvida que eles foram muitíssimo, desde o ministro até cá abaixo, foram extremamente coagidos e ameaçados para pararem esta forma de luta. E foi aí que eu senti-os tão sozinhos,
e com tanta razão que, na realidade, sendo uma atitude diferente da maior parte, eu, como enfermeira-chefe, assumi publicamente e dei-lhes o meu apoio completo, e foi por isso que fui para a rua. Se me perguntar, tiveste medo? Claro que tive. Quem é que não tem medo? Agora, com todas as regras. Que fiz aquilo porque eu tinha mais medo de não me sentir bem comigo própria, está a ver? Às vezes perguntam-me, se me perguntar se eu tive medo de dar a cara como enfermeira-chefe, quando numa revolta, entre aspas, que tinha começado no meu hospital, fazendo eu parte da direção de enfermagem, porque sou enfermeira-chefe, portanto, é evidente que tive medo, começasse a haver também algumas consequências para a minha parte, e preparei-me para isso perfeitamente. Tinha a certeza absoluta que tudo o que estava a fazer era dentro da lei, não me podiam despedir, não é? Porque nós precisamos muito do nosso salário, e foi algo impulsivo. Pronto. Se me perguntar se inicialmente tive de alguma forma indireta, alguns avisos, tive. Mas engraçado, e é um bocadinho isto que eu quero dizer aos outros enfermeiros todos, quando nós somos bons profissionais e, acima de tudo, quando estamos mesmo dentro da razão e muito seguros, e, acima de tudo, quando demonstramos isso, que sei que estou dentro da razão e, portanto, nem que venha o Presidente da República, vou manter isto, nunca me aconteceu nada. Nunca me aconteceu. É justa sempre, não é? E é um bocadinho isto que eu ia dizer aos enfermeiros, não tenham medo, mesmo para uma enfermeira-chefe, se o enfermeiro for muito assertivo e disser um não com fundamento, só ganhará o respeito da enfermeira-chefe. O que não pode acontecer é nós estarmos sempre a dizer não, porque quando dizemos um não, tem que ser um não fundamentado e que ninguém nos pode mostrar como é que é assim. E portanto, foi uma experiência que eu passei, não tenho cunhas nenhumas, não conheço ninguém que esteja no poder, ninguém tem medo de mim, mas nunca a administração do hospital, nem nunca o Ministro da Saúde deu alguma indicação, olhem, tirem aquela enfermeira dali, e metam-na ali num quartinho, por exemplo, na formação, por exemplo, aquelas coisas que nós ouvimos falar. Pronto, continuei como chefe no serviço, ao pé dos enfermeiros, e assim continuo, e sinto até que ganhei maior respeito pelos meus superiores hierárquicos, eu não tenho a menor dúvida, e pronto, e foi o que me fez levar, foi eu ver a coragem daqueles enfermeiros e sentir que, como chefe, e acho que as chefes, quero dizer-lhe uma coisa, e sempre achei isto. Sim. Se me perguntar, tu querias ser chefe? Queria. Eu, ao fim de 7 ou 8 anos da minha vida profissional, eu pensei, eu vou tentar, um dia, quando tiver 40 anos, por exemplo, já for uma mulher madura, no auge, ser chefe. Se me perguntar se era para eu ter o poder, de todo, foi porque eu me apercebi rapidamente que o lugar de chefe é o lugar de maior poder na mudança das mentalidades e na proteção dos enfermeiros e dos doentes que existe na hierarquia da enfermagem. Não é um enfermeiro-diretor, somos nós, porque nós é que estamos no campo e só chega ao enfermeiro-diretor aquilo que a enfermeira-chefe faz chegar, e quem executa a enfermeira-chefe, e não há nenhum enfermeiro-diretor que me possa dizer a mim, faz algo se eu não estiver de acordo. Nunca fiz nada por ter uma ordem. Outra coisa é ir de encontro aos objetivos do enfermeiro-diretor. É claro que vou, se forem objetivos lógicos, se forem também dos doentes, tudo farei para ir. Agora, como às vezes ouço colegas a dizer, eu tenho que fazer isto porque o enfermeiro-diretor, não é verdade. Nenhuma enfermeira-chefe faz nada porque o enfermeiro-diretor manda, faz porque concordou. Claro, e eu senti isso quando trabalhava com maus exemplos de enfermeiras-chefes, por perceber como podia ser tóxico para uma equipa um mau enfermeiro-chefe e como podia ser tão bom para uma equipa um bom enfermeiro-chefe. Pensei um dia, quando eu já tiver conhecimentos, que eu tenha este poder para o utilizar a cuidar precisamente dos enfermeiros e ajudá-los, com os meus conhecimentos, a prestarem os melhores cuidados possíveis ao doente. Portanto, acho que é um lugar que me realiza imenso. Sem sombra de dúvida que eu também cuido dos doentes, é como disse, eu digo muito isso. Se me perguntarem se eu faço cuidados aos doentes, claro que faço. Faço de uma forma indireta, porque quem é mal cuidado não pode cuidar bem. E tenho tido uma realização enorme, porque frequentemente e de uma forma transversal nos vários serviços que passei,
sinto perfeitamente que a equipa de enfermeiros se sente forte comigo. E sentindo-se forte comigo, e como somos todos inteligentes, eles unem-se em torno da enfermeira-chefe, porque eles percebem que uma enfermeira fraca, uma enfermeira-chefe que seja desrespeitada, a equipa vai ser desrespeitada. Uma enfermeira-chefe que seja forte e que tenha poder, essa equipa vai ter poder. E, portanto, deu-me imenso prazer ser enfermeira de cuidados diretos. Amei, adorei, ainda tenho muitas saudades. Trabalhei e esforcei-me para poder ter as condições suficientes para vir a ser chefe, e gosto imenso do que faço. É uma família. Eu sinto que quando uma equipa é uma equipa que está bem ligada, bem unida, trabalham em equipa. Tive aqui um convidado, o enfermeiro Vítor, ele falava que nesta altura do Covid eles falavam muito que eram uma equipa que se apoiaram muito uns aos outros, apesar da fragilidade que viveram e das situações que passaram, que se sentiam muito mais próximos uns dos outros. E eu olho para a enfermeira e vejo isso também, porque no fundo a ligação que faz com que os seus enfermeiros, as suas equipas se juntem em torno de si e depois ao cabo para levar os cuidados aos doentes, é o que faz com que a família se cresça e que se ajudem mutuamente nas suas dificuldades e nas suas indecisões e ao mesmo tempo individualmente possam crescer na mesma, porque às vezes eu digo isto com alguma pena, porque às vezes os enfermeiros somos assim, algumas vezes menos bonzinhos uns com os outros, somos assim um bocadinho maus. Sim. E é uma pena, porque se vêssemos sempre o lado melhor, as coisas resultavam tão bem. Depois, eu queria sempre fazer aqui este desafio, porque eu acho sempre uma coragem quando da ordem, a tutela diz-nos e diz aos enfermeiros-chefes, vocês vão ter que justificar, isso foi um ato de coragem, de rebeldia, assim, diria eu, não? Porque ir contra uma ordem direta assim... É o que eu lhe digo, ninguém me pode obrigar a fazer nada e eu assumo, quando eu digo que não, eu penso sempre, eu não sou inconsciente e portanto, e nenhum enfermeiro pode ser, e nós temos que perceber quando dizemos não a quem tem poder e que tem poder sobre o nosso futuro, de alguma forma, claro. Tem que se meter num prato, e eu meti tudo num prato da balança e garanto que eu não marcava falta a nenhum enfermeiro. O que é verdade é que ninguém me deu ordem para marcar, mas eu não marcava, era o que faltava. Percebe o que eu quero dizer? Se depois, mais tarde, os recursos humanos decidissem que aquilo era uma falta, mas eu escrevia lá, greve. Como faço sempre. Eu nunca, mas o que é verdade é que ninguém marcou falta, tirando umas exceções. Portanto, o que é que acontece? E que eu sinto... É a minha interpretação. Nós, enfermeiras-chefes, somos quase as testas de ferro, algumas vezes, das coisas feias. Isto é, dão-nos uma indicação verbal, fazem coação, mas depois quem assina, quem marca é a enfermeira-chefe. E amanhã, quando houver problemas, isto já me aconteceu, dizem-me, desculpa, tu é que fizeste o horário, tu é que marcaste. Portanto, a enfermeira-chefe é responsável máxima por tudo aquilo que está no horário e pelo horário dos enfermeiros. Quem assina é a enfermeira-chefe e quem gera é a enfermeira-chefe. Se a enfermeira-chefe fizer algo que está errado, façam um favor, meter um processo, foi o que eu disse, levantem-me um processo e aqui estarei eu. Agora, eu marcar falta, nunca, mas o que é engraçado é que depois afinal não houve faltas. Não é. Nem conheço ninguém que tenha ido para a rua. E o mais engraçado é que a mim, que tomei essa posição, não me aconteceu nada. E, portanto, muitas vezes os nossos medos são irracionais. Agora, vou voltar-lhe a dizer que eu tive medo. Claro que tive. Eu tenho uma capacidade muito grande de não o demonstrar. E é uma característica minha, e às vezes até penso que é um bocadinho egoísmo, eu tenho que me sentir sempre muito bem comigo própria. O medo que eu tenho é não gostar de mim. E eu sabia que se não fizesse aquilo, eu ia me desprezar. E, portanto, eu tinha que fazer aquilo com todas as consequências, como eu digo, eu poderia ser suspensa, e depois tinha-se a absoluta que não teriam razão, mas há muitas formas, eu ponderei e falei com o meu marido, podemos ficar um mês sem ordenado, da minha parte, ou 2 meses, eu ponderei a pior das hipóteses. Pensei, vou ser suspensa.
Vão levantar um processo disciplinar, suspendem-me, podem-me até cancelar o salário, claro que depois irão ter que pagar, e até isto eu ponderei. Será que nós podemos viver se eu tiver um X de tempo sem receber o ordenado? Mas eu tinha a certeza que não podiam... Questões muito válidas que afetam a nossa vida pessoalmente, não é? E essa coragem é ainda mais de valor. A mensagem que quero passar aos enfermeiros é: o não fundamentado, quer meu perante o meu superior hierárquico, quer qualquer enfermeiro perante a chefe, é um não, que vai se manter um não. E se for um não fundamentado, não vai acontecer nada a esse enfermeiro. Esse enfermeiro não pode ter telhados de vidro. Estão-me a fazer entender? Eu acho que é o nosso mal muitas vezes. Depois temos medo de, quando eu digo telhados de vidro, todos temos... É assim, eu tenho que ter a certeza absoluta que não pactuei com outras coisas, que se eu agora disser um não, depois isso vem ao de cima. Quer dizer, nós temos que ser muito coerentes, não é? Sermos coerentes, no fundo. Muito coerentes. Eu tenho imenso respeito por um enfermeiro que me diga a sua opinião e que me diga um não fundamentado. Já me aconteceu na minha vida. Claro. E que bom! E quando eu vi que era fundamentado, eu disse sim. Que claro. Bom haver alguém, os elementos da equipa perante o chefe, e penso que o chefe perante o enfermeiro-diretor só será um bom elemento e um bom colaborador se ajudar o enfermeiro-chefe nas suas decisões. Portanto, uma das coisas que eu digo muito aos enfermeiros é: não tenham receio, é isso que eu preciso. Venham-me aqui dizer, e se veem que eu estou a dar alguma indicação que não vos pareça certa, ou que de alguma forma injusta, venham-me dizer, ou façam-me ver os vossos argumentos, que se vocês me souberem convencer, eu já tenho idade para não ter vergonha, eu sou choné, agora disse que era amarelo e depois digo que é preto, eu digo logo que é preto, têm que me convencer, e eu tenho inteligência e já maturidade suficiente de perceber que aquele enfermeiro fez-me ver outros aspectos que eu não conhecia, claro. E que ele que está na prática os conhece, que me fez perceber que aquela minha decisão não era a mais acertada. Portanto, eu acho que é fundamental o enfermeiro não ter medo, é fundamental os enfermeiros perderem a sua mentalidade de pobres coitadinhos, fazerem muitas queixinhas por trás e depois à frente está tudo bem, sabendo que têm razão, não conseguirem fazer ver os seus pontos de vista a quem está hierarquicamente superior, e eu, pela minha experiência, tenho a certeza absoluta que os enfermeiros não têm razão para ter medo, porque se disserem um não justo, certo. Ninguém lhes vai fazer nada. O problema é que muitas vezes, depois os enfermeiros já se tornam irracionais, não só os enfermeiros, ou todas as classes médicas, e depois já é numa de fazer braço de ferro e de resistência. Não é fazer resistência, é não ser... eu sou mais aberta possível à mudança. Quando um superior hierárquico me pede alguma coisa, a minha primeira atitude é: o que é que eu posso fazer para dizer sim? E tudo faço para dizer sim. Claro. Se não posso dizer sim, eu digo não. E eu acho que é isso que nós temos que saber fazer na nossa vida e que falta muito aos enfermeiros. E eu, como enfermeira-chefe, a minha obrigação é ajudá-los a acreditar nisto e ajudá-los a crescer. E acho que uma enfermeira-chefe está numa posição privilegiada para isto. Mas é uma posição difícil, porque é aquela posição, eu vou dizer, é a posição do meio, do intervalo, em que é a pressão de cima e é a pressão de baixo, não é? E aquele equilíbrio, aquele ponto de equilíbrio, nem sempre é fácil de manter e de cumprir, não é? Garantir que se cumpre ou se responde aos chefes hierárquicos, mas ao mesmo tempo também se responde perante uma equipa que queremos que se quer motivada e que se quer dinâmica, que se quer predisposta a fazer aquilo que também queremos, porque só assim é que se faz, não é? É uma posição difícil, que eu acho que... Acho que é muito mais difícil, eu acho que seria muito mais difícil para mim ser diretora. Não sei se me estou a fazer entender. Um diretor sem chefes faz zero. Não sei se me estou a fazer entender. No meu serviço, quem o conhece sou eu. Se eu quiser, vou dar um exemplo, boicotar, eu boicoto. Se eu quiser fazer resistência passiva, eu faço. E quem é a única pessoa com poder de implementar no campo de batalha, digamos, aquilo que o enfermeiro-diretor quer, é a enfermeira-chefe. Uhum. E eu sou muito aberta, eu consigo compreender perfeitamente
os objetivos no hospital. Há objetivos políticos, há o objetivo da ministra, a ministra passa ao administrador, o administrador passa ao enfermeiro diretor, que também é administrador do EPE, e o enfermeiro administrador concorda com esses objetivos, ou não, e aí o papel do enfermeiro diretor é que também é muito importante, é dizer, é impossível esse objetivo. Olha, por exemplo, eu não tenho enfermeiros, para os ter eu tenho que ter enfermeiros, e o enfermeiro diretor, depois de aceitar esses objetivos, para o ano, por exemplo, 2021, terá que falar com as suas enfermeiras-chefes, porque ele nunca irá conseguir fazer as mudanças se quem está à frente da prática e quem tem o poder é a enfermeira-chefe. Portanto, as enfermeiras-chefes, para mim, são as pessoas com maior poder executivo. E depois, repare, isso é que eu defendo muito uma enfermeira-chefe de categoria e de contrato. Nós não podemos ser despedidas. Está a ver o que eu quero dizer? Portanto, eu sou assim. Atualmente as coisas já não se passam assim também. Agora há uma mudança de nomeações e, portanto, acaba por... Infelizmente, é evidente que se eu souber que posso sair de enfermeira-chefe e com isso vou reduzir muito o meu ordenado, claro. Quando se vai de enfermeira-chefe por funções, dá-se-lhes o correspondente, pronto, não sei quanto é que é, mas acho que é mais de 35%, não sei, porque nunca tive nessas circunstâncias, mas sei que se lhe dá. Eu, se também tivesse um ordenado de 1.200 euros ou de 1.500 e passasse a ter um ordenado quase o dobro, a pessoa pensa muito bem. Claro. Exatamente, eu penso que a pessoa pensa, claro que deve sempre fazer aquilo que a sua consciência diz, mas eu gosto muito de ver as pessoas que não estão nessa posição a dizer que o fariam, está a ver? É só quando estão lá é que eu gosto de ver. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa muito engraçada sobre isso. E que pode ser da minha experiência, nas reuniões de chefes que nós temos em conjunto, não é? Há chefes de categoria, de contrato, e portanto um contrato que não pode ser retirado, e há chefes que por contrato são, por exemplo, enfermeiras especialistas ou enfermeiras sem ser especialistas e que depois estão a exercer funções de chefe, mas se a direção quiser tirar dessas funções, ela volta para o que está no seu contrato. E eu tenho visto atitudes... Vou-lhe dar um exemplo nos ESMOS. Uma enfermeira que fez 5 dias de greve foi uma enfermeira que tinha sido nomeada, era uma enfermeira que nem especialista era, uma ótima enfermeira, excelente, que tinha sido nomeada para chefiar um serviço, portanto tinha ido ganhar, no Fernando Fonseca também os salários são muito melhores, principalmente chefe, portanto ganhar o dobro, ou mais do que o dobro do seu ordenado, para ir chefiar um serviço. E essa enfermeira fez 5 dias de greve. E outras enfermeiras de contrato, a quem não lhes podia ser reduzido nem um tostão, não fizeram um dia de greve. E estavam com mais medo. Do que há. Percebe? Portanto, também há coisas engraçadas que talvez não se possa dizer que se for de contrato vai ser diferente. Porque há muita chefe de contrato... É aquilo que parece à partida. E parece ter mais medo de quem não é de contrato. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, eu acho que tem a ver com uma cultura que nós temos, um medo irracional que as próprias chefes têm. E eu vou-lhe tornar-lhe a dizer-lhe, a única pessoa que poderá ter razão para ter medo é o enfermeiro diretor se não tiver chefes à altura. Eu sou assim enfermeiro diretor, era muito mais difícil para mim. Para cumprir, obviamente, seria muito mais difícil. Portanto, essa pressão que está a dizer, claro que há pressão. E eu gosto de trabalhar com pressão. Não sei o que são as outras pessoas. Eu, quando tinha um exame, eu esperava para os últimos 3 dias para estudar. Está a ver? É muito bonito dizer. Eu tenho as avaliações de desempenho, por exemplo, agora, tive 2 meses para as fazer, agora faltam-me 15 dias, é que eu estou aflita a fazê-las. Claro que fica até às tantas no hospital para ter tempo, mas porque é que eu não fiz aquilo durante estes 2 meses? Está a ver? A pessoa vai adiante. Eu gosto de pressão. E gosto que façam pressão para me obrigarem, para eu sentir maior adrenalina para poder fazer o que tenho que fazer. E claro que há pressão de cima. Eu agora mesmo, nas avaliações de desempenho, há vários objetivos, com uns eu concordei, com outros eu não concordei, chegámos a um consenso e eu tenho objetivos. E esses objetivos que eu considerei ter condições para serem cumpridos nos próximos 2 anos, vão ser cumpridos. Eu vou ter que arranjar estratégias de envolver a equipa nestas avaliações de desempenho. Eu chamo os enfermeiros e falo dos meus objetivos, que são objetivos do hospital, e explico-lhes a mais-valia desses objetivos para todos. E acredita que eu tenho uma adesão brutal. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Verifica-se muitos cancelamentos de cirurgia, porque as cirurgias não começam... Eu agora estou num serviço de cirurgia geral. Vai fazer 2 anos
porque eu sou enfermeira-chefe de um serviço, eu tenho mudado de vários serviços, pronto. E verificou-se que os doentes, os últimos tempos operatórios, são muitas vezes cancelados. Ora, ninguém quer, eu não acredito que haja algum enfermeiro que queira, que haja doentes, muitas vezes neo de pâncreas, dos intestinos, coitado está 1 ano à espera de ser operado, e porque algo não funcionou bem, chegou às 3 da tarde e afinal ainda estão, eram 3 tempos operatórios e ainda estão no segundo, quando já deviam estar a terminar o dele, e vai para casa. Pronto, eu não quero que isto aconteça a nenhum doente. Agora, o enfermeiro diretor deve ser pressionado, não querem estes cancelamentos, e portanto um dos objetivos é, e eu concordo com ele, diminuir, melhorar o percurso do doente no hospital, quer dizer, desde que entra ou na urgência, ou na consulta, até que chega ao serviço, do serviço para o bloco, do bloco outra vez para o serviço, tentar melhorar este percurso. Eu estou profundamente de acordo com o enfermeiro diretor. Claro que não aceitei este objetivo, porque eu perguntei como é que era possível, daqui a 2 anos, me avaliarem. Vão medir como? Em número de queixinhas que o senhor doutor possa fazer do bloco, ou que o colega possa fazer do bloco, porque eu no serviço não recebi. Claro que eu não aceito isso. Eu, para ter um objetivo, tenho que ter métricas. Portanto, mas o que é que eu combino com o enfermeiro diretor? Muito bem, eu estou perfeitamente de acordo com este objetivo. Nos próximos 3 meses, eu vou monitorizar tudo o que aconteceu em relação a tempos operatórios. Dou-lhe um exemplo: telefonam do bloco às 8 da manhã. A que horas é que o enfermeiro disse que podia receber o doente? A que horas é que o doente efetivamente chegou ao hospital? Para isto eu preciso envolver a equipa, porque é evidente que terá que ser o chefe das equipas, de cada equipa, de cada turno, que me faça, já arranjei uma folha de Excel para fazer, dissemos às 8, telefonaram às 8, eu disse que podia receber às 8h15 e o doente chegou às 10 da manhã. Eu daqui a 3 meses vou fazer uma avaliação destes dados e vou ver se efetivamente há muitos atrasos e vou tentar perceber porque é que se o enfermeiro disse dali a 15 minutos, só foi dali a 2 horas. Não tem a ver com a minha equipa, terá a ver com a equipa do bloco, porque é ela que vem buscar o doente. Eu não sei se me estou a fazer entender. E tudo isto eu vou explicar ao enfermeiro diretor, mas se eu vir que sistematicamente telefonam às 8 da manhã e o enfermeiro só disse que só podia chegar às 10 da manhã, eu tenho que perceber porque é que isto aconteceu. Portanto, isto tem a ver comigo. Aconteceu porque não há enfermeiros? Aconteceu porque as pessoas não estão tão sensíveis como isso para considerar isto quase uma urgência? Aconteceu porque há uma má organização? Aconteceu porque não há auxiliares? Todos em conjunto vamos estudar estes dados e todos em conjunto vamos ver que só houver alguma coisa da nossa parte, fazer um plano de ação em conjunto. E não há nenhum enfermeiro que não adira a isto. Está a ver o que eu quero dizer-lhe? É um plano em conjunto, não é uma coisa isolada. Não temos que trabalhar em se houver coisas para melhorar, vamos melhorar. Melhoramos todos. É isso mesmo. Isso é ótimo. É ótimo esse planeamento, porque agora vamos ter muito chato a explicar isto tudo, mas é para lhe explicar. Não. Eu acho que a pressão, acho que o enfermeiro-chefe só pode dizer que sim aos objetivos, se vir que os pode executar. E tem que envolver-nos. Eu também não faço nada se os enfermeiros não estiverem comigo. Eu já disse sozinho, eu não faço nada se os enfermeiros não estiverem comigo. Se não tiver colaboração dos enfermeiros. É o trabalho em equipa, não é? Por isso é que trabalhamos em equipa, não é? Somos todos diferentes, mas todos no mesmo caminho. Eu queria fazer agora uma pergunta, que se é que existe, agora, aliás, com as novas tecnologias e com a sua exposição pública, existia uma enfermeira a guiar câmara antes desta exposição mediática e uma depois desta exposição mediática? Ou é a mesma pessoa? Só com outra vertente? É assim, eu acho que sempre fui assim, está a ver? Mesmo no próprio hospital, era uma pessoa interventiva, eu sempre fui assim. Qual é a diferença? A diferença é que na realidade eu sinto que mais gente me passou a conhecer e sinto uma muito maior responsabilidade. E já muitas vezes me apeteceu sair disto, mas eu neste momento sinto um compromisso, não é só com os enfermeiros da equipa, como eu me apercebi, e vou-lhe dizer que foi espontâneo, eu nunca imaginei que causasse a sensação que causei, quando um dia fui para a rua, está a ver, não foi nada, nem com nenhum objetivo, foi impulsivo, foi como eu disse assim, eu tenho que fazer... Genuíno. Diga?
Foi genuíno, foi completamente genuíno, e agora continua a ser, está a ver o que eu quero dizer? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não pretendo mais do que ser enfermeira-chefe, e não pretendo mais. Então agora, que até posso ter algum poder de influência, ainda maior obrigação eu tenho. E, portanto, eu tenho uma missão. Não sei se estou a fazer. Se de alguma forma consigo influenciar, eu vou tentar influenciar para aquilo que eu acho, não é? Posso estar enganada, mas que eu acho que é o melhor para os enfermeiros. E se com a minha imagem conseguir fazer os enfermeiros perceberem que não temos razão para ter medo e que somos iguais a todos os outros, para mim é uma realização enorme. Está a ver? Aquilo que eu faço como chefe, e se tenho sentido isto ao longo da vida com os enfermeiros, sabe, a coisa vai-me considerar convencida, mas não. Nada. Mas sinto que os enfermeiros sentem imenso orgulho para os representar. Não sei se me estou a fazer entender. Sentem-se todos os enfermeiros que eu esfiei, não só depois o que me dizem, até anos depois, está a ver? Sentem que têm uma enfermeira-chefe forte. Sim. E, acima de tudo, sentem que têm uma enfermeira-chefe que os defende acima de tudo. Está a ver? Mesmo que muitas vezes os tenha que balizar. Está a ver? Porque, por exemplo, eu lembro-me de alguém me dizer, ainda nem era chefe, eu quando ouço alguém dizer que aquela chefe é boa, toda a gente gosta daquela chefe, é porque a chefe não presta. Eu ouvi isto várias vezes. Dizem que aquela chefe, todos os enfermeiros gostam muito daquela chefe, a chefe não presta, de certeza absoluta que os deixa fazer tudo. É mentira. Está a ver o que eu quero dizer? Pode ser exigente, claro. Os enfermeiros gostarem da enfermeira-chefe, desde que essa exigência seja racional, justa. Mas agora mede um bocadinho mais as palavras, porque o facto de ter esta exposição e de ter esta é ouvida por muito mais pessoas, não é? Aquilo que diz tem um impacto muito maior. Não meço, sempre fui assim. Vou-lhe dizer a única coisa que mudou um bocadinho, e para ser completamente sincera, não imito opiniões políticas, evito no Facebook, não tento influenciar para outros campos que não sejam enfermagem, está a ver? Se me dissesse que vieram agora aí as eleições, por exemplo, quer dizer, não evito ao máximo fazer um comentário sobre qualquer partido político, mostrar qual é a minha tendência política, porque de todo quero usar isto para influenciar, está a ver? Porque quer dizer, não tenho nenhum interesse nesse aspecto. Relativamente à maneira como eu falo, não sinto diferença. Sempre, se me perguntar assim, claro que é o maior número de enfermeiros que eu represento quando falo, não é? Se falo na televisão, é verdade, sinto uma responsabilidade muito maior. Mas também acima de tudo, mais exposta a críticas, não é? Porque no fundo... Muito mais expostas a críticas, e nem toda a gente gosta do meu género. Eu sei que por vezes tenho defeitos, eu sei que não devo falar às vezes de forma, não sei se viu pós e contras que eu falei. Eu estou arrependidíssima da maneira como falei, está a ver, mas eu estava a detestar aquela pessoa que estava ali à minha frente, eu estava danada, está a ver, e eu perco por isso, porque podia dizer as coisas, e por exemplo dou o exemplo da nossa bastonária, que sempre com um ar calmo, feminino, bonito, vai dizendo umas muito fortes, portanto eu sou muito expressiva e às vezes pareço muito agressiva e eu acho que isso é mau. Pronto, e às vezes preocupa-me, penso assim, que maçada, os enfermeiros ficaram com uma imagem por causa de mim. Podia melhorar, podia fazer isso outra maneira. Me preocupa mais. Ok. Isso só que me preocupa mais, é que de alguma forma eu para o público não transmito uma imagem de que somos diferenciados, está a ver? É exatamente isso que eu quero transmitir. Se nós somos diferenciados e temos a noção disso e somos orgulhosos no que somos e não somos subalternos, é um bocadinho isso que eu quero. Muito bem, olha, gostei imenso. Agora eu vou só lançar, vamos mudar aqui um bocadinho o ritmo da parte da enfermagem e vamos só mudar aqui, vai ter uma rubrica nova que eu vou lançar hoje, portanto aqui com a enfermeira, e o que é que vamos fazer? A rubrica chama-se À Descoberta, e no fundo não é mais do que responder de uma forma sim ou não, no fundo, ou de acordo com a pergunta que é feita, há algumas questões muito básicas, muito pessoais. Portanto, eu vou lançando as perguntas e respondo qual é que é a sua tendência maior, se é para um lado ou se é para o outro. Então vamos lá. Então, verão ou inverno? Verão.
Verão. Verão. Praia ou piscina? Praia. Praia, muito bom. Preto ou branco? Branco. Branco. Comida com ou sem picante? Sem. Sem picante. A coisa que menos gosta? Hipocrisia. Deslealdade. E a coisa que a tira mais do sério? Injustiça. Ser feliz ou ter razão? Ser feliz. E agora, por último, tornar visível é tornar igual? Sim ou não? É. É. Muito bem. Olha, muito obrigada. Antes de terminarmos, estas eram as nossas perguntas assim à descoberta por aí fora. Queria deixar-lhe aqui um pouco do espaço e se quiser fazer um apelo ou quiser deixar uma mensagem, seja ela de que for, do âmbito que entender, é um livre espaço, eu gostaria que pudesse fazer, deixar aqui a sua mensagem. Que na vida quem esperar de nós receba sempre muito mais do que aquilo que está a esperar e que usemos, como dizia Fernando Pessoa, não foi Fernando Pessoa, foi o Kipling no livro, se quem conta contigo encontra mais do que a conta, se empregas os 60 segundos do minuto que passa em obra de tal monta. Isto é no meio de uns versos que é o se, e que eu até costumo pôr... Eu espero passar pela minha vida e a minha passagem na vida ter feito diferença na vida dos outros. E é esta a mensagem que eu passo e eu acho que só isso é que nos pode trazer felicidade. Se alguém precisa de nós tudo fazemos as nossas possibilidades para o ajudar e, se possível, ultrapassar as expectativas de quem nos pediu ajuda. É isto que eu queria dizer e é isto que eu tento fazer. Ora, muito obrigada. É sério, fico muito grata por ter partilhado comigo este pequeno tempo. Obrigada e peço desculpa, fui um bocadinho enfadonha, mas pronto. Não foi nada, foi ótimo. É bom ter convidados que conseguem expressar-se e falar e isso vai por aí fora, não há nenhum problema quanto a isso. Resta-me só agradecer essa disponibilidade, o seu tempo, a partilha e o exemplo que é para mim, porque são pessoas como a enfermeira que usamos como referência e que nos mostram caminhos, que nos ensinam a ser pessoas melhores, não é? E que estimulam a nossa criatividade para termos novas formas de fazer, novas formas de ser e de enfrentar a vida. E por isso, eu deixo também aqui uma frase, Isaac Newton dizia, se fui capaz de ver mais longe é porque me apoiei em ombros de gigantes, e é só assim é que nós podemos alavancar-nos. Portanto, muito grata, obrigada aqui, findamos por aqui a nossa conversa de hoje. Este é novamente o podcast do Circo a Vapor, podcast de conversas soltas sobre o mundo da enfermagem e da saúde. Bem-aja a todos por estarem desse lado e por nos ouvirem. Não se esqueçam de seguir o nosso blog, o canal do YouTube ou então pelo Facebook. E é muito fácil, basta pesquisar Circo a Vapor e está lá tudo. Beijinhos, até breve. Beijinhos.